Enquanto eu enterrava meu filho de 11 anos sozinha, meus pais comemoravam o noivado da minha irmã em um restaurante elegante perto dos portões Nikitsky. Depois, minha mãe me escreveu: pare de dramatizar. Transfira 12 milhões para Regina comprar um apartamento. Eles queriam pegar a poupança do Egor. Pois bem, vamos começar. Meu nome é Ksenia Dementieva. Tenho 37 anos. Sou analista financeira sênior em uma grande empresa de investimentos de Moscou, com um salário de 400 mil rublos por mês antes dos descontos e bônus. Tenho um filho, Egor, de 11 anos, que está no 5º ano, e uma irmã mais nova, Regina, de 30. Meus pais já passaram dos 60, estão aposentados, mas meu pai ainda faz consultorias e minha mãe dá aulas de corte e costura. Sempre achei que nossa família fosse unida. Quando Egor tinha 6 anos e me separei de Machim, todos me apoiaram. Minha mãe buscava meu filho na escola quando eu ficava até tarde preparando relatórios trimestrais. Regina vinha nos fins de semana, ajudava com a matemática e levava Egor ao aquário de Moscou. Machim e eu nos separamos de forma amigável. Ele paga a pensão em dia, busca Egor a cada 2 fins de semana e às quartas-feiras depois do futebol. Sempre me esforcei para ajudar financeiramente. Transfiro 150 mil rublos por mês para meus pais e ajudo a pagar a hipoteca do apartamento deles em Stragino. Para Regina, envio 60 mil para o aluguel de um estúdio perto do aeroporto. Quando ela decidiu fazer uma pós-graduação em marketing na Escola Superior de Economia, paguei os 2 anos de curso, 1,2 milhão de rublos. Afinal, família é para isso, não é? Regina namora David há 2 anos. Ele é um executivo sério de 32 anos em uma multinacional, e seus pais, britânicos abastados, viajam frequentemente a Moscou a negócios. Meus pais adoram David e vivem ligando para Regina para discutir os preparativos do casamento, especialmente depois de saberem que a família dele tem um apartamento em Belgravia, em Londres. 3 meses atrás, Egor começou a ficar constantemente cansado. O menino que antes corria pela casa sem parar e jogava bola até anoitecer, de repente passou dias inteiros deitado no sofá. Depois, apareceram hematomas que não desapareciam por semanas. Ele perdeu o apetite completamente, recusando até os panquecas favoritas da vovó. Levei-o ao pediatra do posto de saúde. A doutora Gadina, uma profissional experiente, ficou preocupada na hora. Ksenia Alexandrovna, precisamos de um hemograma completo. Urgente. Os resultados chegaram na terça-feira. Eu estava em uma apresentação para o comitê de investimentos quando meu telefone vibrou. Era a doutora Gadina, vem à clínica hoje mesmo. É sobre os exames do Egor. É algo grave? Venha, por favor. Pedindo desculpas aos colegas, saí correndo do escritório. O consultório da doutora, no 3º andar de uma clínica antiga, com linóleo desgastado e paredes pintadas Kelly verde hospitalar, me esperava com uma pasta de exames nas mãos. Sente-se. Os leucócitos do Egor estão criticamente altos. Precisamos descartar leucemia. Já falei com o Centro Rogachev. Você será atendida amanhã de manhã pelo professor Talizin. Não perca tempo. Leucemia. Câncer no sangue do meu filho de 11 anos. Busquei Egor na escola, sorrindo e falando sobre um novo filme da Marvel. Enquanto por dentro tudo desabava, em casa eu sentei diante do computador com seu jogo favorito e me tranquei no banheiro, chorando como não fazia anos. À noite, liguei para Machim. Ele chegou em meia hora, pálido e perdido. Sentamos na cozinha, tomamos chá e ficamos em silêncio. Depois, liguei para meus pais. Mãe, suspeitam que Egor tenha leucemia. Amanhã vamos ao Centro Rogachev. Ai, Ksiusha, por que tanto alarde? Hoje em dia os médicos inventam cada coisa. Deve ser só uma anemia qualquer. Mãe, é sério. Claro, claro, querida. Olha, seu pai e eu estamos indo para a casa da Regina. David organizou um jantar no Pushkin. Os pais dele chegaram. Você resolve isso aí e depois nos conta. Regina respondeu distraída, que horror, Ksiusha. Mas a medicina hoje faz milagres. Ah, David está me chamando, estamos atrasados. Me mantenha informada. No dia seguinte, o diagnóstico se confirmou, leucemia linfoblástica aguda, forma agressiva.
O Dr. Talizin, um homem baixo de olhos cansados, foi direto: internamos hoje mesmo. Começamos o protocolo de tratamento imediatamente. Há chances, mas o tempo é curto. Machin apertou minha mão. Vamos conseguir. Custe o que custar. Egor foi internado no mesmo dia, 7º andar, quarto duplo. Colocaram um catéter e começaram a quimioterapia. Aprendi de cor os nomes dos medicamentos, embora ainda não consiga pronunciá-los direito. O Centro Rogachev virou minha segunda casa. Todas as noites, depois do trabalho, e nos fins de semana, do início ao fim do dia. Lia para Egor, jogávamos jogos de tabuleiro ou apenas ficava ao lado dele quando as náuseas eram tão fortes que ele não conseguia falar. Machin vinha sempre que podia, nas noites de semana e aos sábados me levava para casa por algumas horas para tomar banho e dormir. Egor era forte, reclamava pouco e agradecia às enfermeiras mesmo quando precisavam furar suas veias 10 vezes até acertar. Os companheiros de quarto mudavam, uns recebiam alta, outros eram transferidos. Nós acreditávamos que venceríamos. A resposta ao tratamento é positiva, dizia o Dr. Talizin. Mas não podemos baixar a guarda. Esse tipo de leucemia é traiçoeiro. Estabelecemos uma rotina: exames, soros, consultas. Tentávamos manter alguma normalidade. A professora Helena Viktorovna mandava lições. Os colegas de classe gravavam vídeos de apoio. O treinador de futebol prometeu um lugar no time assim que Egor melhorasse. Meus pais ligavam uma vez por semana, perguntando superficialmente sobre Egor, mas logo mudavam de assunto para os preparativos do noivado de Regina, a próxima visita dos parentes britânicos de David ou a escolha do restaurante para a festa. Aguentamos 12 semanas. Egor teve crises, mas lutava. Nas noites mais difíceis, Machin e eu nos revezávamos, como uma equipe novamente, unidos pelo amor ao filho e pela esperança. Até que tudo desmoronou. Era quinta-feira, 9 da manhã. Eu revisava relatórios do portfólio de títulos quando o Centro Rogachev apareceu na tela do meu celular. Ksenia Alexandrovna, aqui é a enfermeira-chefe do 7º andar. Você precisa vir urgentemente. O que aconteceu? Egor está bem? Venha o mais rápido possível. O Dr. Talizin está esperando. Aqueles 20 minutos no trânsito pareceram uma eternidade. Eu me repetia: deve ser só uma infecção, uma complicação. Já nos chamaram outras vezes assim. Mas quando o Dr. Talizin me recebeu em seu consultório, seu rosto já dizia tudo antes que ele abrisse a boca. Sente-se, Ksenia Alexandrovna. A situação é crítica. O organismo de Egor não está mais respondendo ao tratamento. Começou uma falência múltipla de órgãos. Sinto muito, mas a medicina não pode mais fazer nada. É questão de horas. As palavras não faziam sentido. Mas deve haver algo. Um tratamento experimental no exterior. Se houvesse, já teríamos tentado, respondeu ele, chamando Machin. Machin chegou em meia hora. Entramos juntos no quarto. Egor estava com a máscara de oxigênio, mas seus olhos estavam abertos. Nos reconheceu, tentou sorrir. Ficamos com ele até o fim, lendo suas histórias favoritas sobre futebol, lembrando da viagem à Carélia, onde ele jurava ter visto um Yeti. Seguramos suas mãos. Nos últimos minutos, Egor sussurrou que nos amava e fechou os olhos. Horário do óbito, 18h47. Não chorei. Não conseguia. Apenas permaneci ali, apertando sua mão já fria, incapaz de acreditar que meu menino tinha partido. Max assumiu a responsabilidade de fazer as ligações para a família. Minha mãe disse que estavam jantando no Sofisa com os pais de David e que ligariam mais tarde. Regina soluçou ao telefone e justificou que não podia falar daquele assunto naquele momento, tinham a apresentação da agência de casamentos no dia seguinte. Na manhã seguinte, tivemos que lidar com os preparativos do funeral. Nunca imaginei que teria que escolher um caixão para meu próprio filho. Max me ajudou em tudo: a agência funerária, os documentos, o necrológico para o site da escola. Agíamos em sincronia, como nos tempos em que éramos uma família. A dor nos uniu mais do que o amor já havia unido. Ele fez todas as ligações porque eu desmoronava após as primeiras palavras. Escola, time de futebol,
pais dos colegas de classe, parentes distantes. No dia seguinte à morte de Egor, minha mãe ligou. Ksiushenka, minha querida, aceite nossas condolências. Seu pai e eu estamos tão abalados. A entonação era mecânica, como a de uma recepcionista anunciando um vazamento no andar de baixo. Obrigada, mamãe. Ela fez uma pausa calculada, como se estivesse virando uma página em um roteiro. Agora, sobre os assuntos práticos. Receio que não possamos ajudar com a organização. Sábado é o noivado da Regina. Não podemos faltar. Olhei pela janela, onde a chuva batia nos vidros como dedos impacientes. Mamãe, Egor morreu ontem. Eu sei, minha filha. E é terrível. Mas a vida continua. Sua voz era firme, como se estivesse explicando um atraso no pagamento de uma conta. A Regina planejou isso há meses. O restaurante está reservado, os convidados confirmados. Os pais de David vieram especialmente de Londres por uma semana. Não podemos adiar. Vocês poderiam remarcar. Impossível. Minha resposta saiu seca, como um galho quebrando. Regina esperou por isso a vida toda. Não podemos decepcioná-la por causa de. Ela não terminou a frase, mas não precisava. Desliguei sem me despedir. Não tinha forças para discutir. Meu filho havia morrido, e eu tinha que enterrá-lo. A sexta-feira foi cinzenta e úmida, daquelas que parecem sugar a luz do mundo. Max me buscou de manhã, eu não confiava em mim mesma ao volante. O salão funerário em Troia-Kurovskoye estava lotado. Os pais de Max e seu irmão, vindo de São Petersburgo, minhas tias de Moscovo, primos, até os professores de Egor, que trouxeram seus colegas de classe. Tantos rostos que amaram nosso menino. A mãe de Max me abraçou. Veja quantas pessoas vieram se despedir. Passei os olhos pelo salão e notei as ausências. Nem meus pais, nem Regina. Durante a cerimônia, a tia Nádia se aproximou. Ksiu, cadê os seus? Não sei. Disseram que talvez não dessem tempo. O rosto dela escureceu. Como assim não davam tempo? Estão enterrando o neto. Tia Nádia, por favor, ligue para eles. Eu não consigo agora. Ela saiu para o pátio com o celular. Através do vidro, vi sua expressão mudar, primeiro incredulidade, depois choque, então uma fúria que parecia queimar por dentro. Voltou e me puxou para perto da janela. Xenia, acabei de falar com sua mãe. Sua voz tremia de raiva contida. Sabe onde eles estão? Onde? No noivado da Regina. No restaurante da Nove Arbat, comemorando, enquanto nós enterramos o Egor aqui. Sua mãe disse que não podiam adiar. Os pais de David vão amanhã. Nunca vi uma coisa dessas na vida, foi o que ela me disse. Olhei para o salão novamente. Todas aquelas pessoas, professores de Egor, pais de seus amigos, minha família, a família de Max, todos ali, menos meus pais e minha irmã. Não vou fazer uma cena, sussurrei para a tia Nádia. Você é uma santa. Eu teria ido lá e arrastado eles pelos cabelos até aqui. Apesar de tudo, a despedida foi digna. A professora Helena Viktorovna contou como Egor ajudava os colegas com matemática. O treinador lembrou sua teimosia nos treinos, sempre o último a deixar o campo. Max e eu falamos sobre nosso filho incrível, sobre a luz que ele trouxe para nossas vidas. Mas eu não tirava os olhos da porta. Esperando. Talvez eles se dessem conta. Talvez Regina entendesse onde deveria estar. Eles não vieram. Depois do cemitério, todos se reuniram em minha casa. A família de Max cuidava de tudo, garantindo que eu comesse algo. Minhas tias cochichavam na cozinha, sem esconder a indignação. Preferiram um noivado aos funerais do neto. Que tipo de pessoas são essas? O tio Volodya não se continha. Isso são pessoas? Ou o quê, afinal? Eu também não os reconhecia mais. Quando todos foram embora, a casa ficou vazia. Um silêncio ensurdecedor, cortante. Nenhum som de videogame, nenhum passo no andar de cima, nenhuma mãe, me ajuda com álgebra. Só o vazio. Fiz café e me sentei na cozinha.
O telefone não parava de vibrar com mensagens de condolências, colegas, amigos, parentes distantes. Não olhei. Então chegou uma mensagem da minha mãe. Pare de dramatizar. É melhor transferir os 12 milhões do apartamento da Regina. Reli 3 vezes até entender. Eles estavam falando da conta de poupança de Egor. Quando ele nasceu, Max e eu abrimos uma aplicação em seu nome, para a faculdade ou a entrada de um imóvel. Em 11 anos, juntamos 12 milhões. Ambas as avós sabiam dessa conta. Fiquei olhando para a tela por muito tempo. Não vieram ao funeral do neto, mas celebraram um noivado. E agora, sem pudor, cobravam o dinheiro do filho morto. No dia em que enterrei Egor, lembrei de tudo: os 150 mil por mês para a hipoteca dos meus pais, os 60 mil do aluguel da Regina, os 1,2 milhão da pós-graduação dela. Anos ajudando sem pensar, sem esperar gratidão, apenas o mínimo de humanidade quando eu precisasse. E quando precisei, quando meu filho morria, quando eu o enterrava, eles não estavam lá. Mas para pedir dinheiro, foram rápidos. Não respondi. Em vez disso, abri o aplicativo do banco, encontrei os pagamentos automáticos que mantinha há anos. No primeiro dia do mês, 150 mil para os meus pais. No dia 15, 60 mil para Regina. Cancelado. Ambos. Tirei prints das confirmações e enviei no grupo da família, sem uma palavra, só as imagens. Desliguei o telefone e fui dormir. Pela manhã, 47 chamadas perdidas, dezenas de mensagens. Primeiro, fiz café. O dilúvio começou por volta das 23 horas, meia hora depois dos prints. Xenia, o que isso significa? Por que cancelou as transferências? Filha, você não pode fazer isso conosco. Como vamos pagar a hipoteca? Regina, isso é uma piada? Como vou pagar o aluguel sem sua ajuda? Depois, veio o nojo. Você é uma egoísta cruel. Típico seu estilo, Xil. Tem um problema e quer que todos sofram. Ligue agora mesmo. Precisamos conversar. Não respondi a ninguém. Tirei uma semana de licença por luto. Pela manhã, comecei a organizar o quarto de Egor. O que doaria para um orfanato, o que guardaria. Seu uniforme, seus livros, seus brinquedos de montar, alguém poderia usar. Ao meio-dia, um barulho na porta. Pelo olho mágico, vi meus pais, minha mãe com os papéis na mão. Sabia que não daria para evitar. Abri. Como você pôde, asterisco. Minha mãe entrou como um furacão. Nos deixar sem dinheiro. Nós dependemos disso. Meu pai se espremeu atrás dela, o rosto vermelho de indignação. Isso é inaceitável, Xenia. Não foi assim que a criamos. Vocês não vieram ao funeral do Egor, disse baixinho. Claro que estamos tristes. Meu pai afastou a mão como se espantasse uma mosca. Mas a vida continua. As pessoas morrem. Ele falou como se estivesse explicando um fato óbvio para uma criança. Xenia, não pode punir os vivos porque está de luto. Vocês estavam no noivado da Regina durante o enterro. A felicidade da Regina também é importante, minha mãe elevou a voz. Ela só se casa uma vez na vida. Os pais de David vieram de Londres. Não podíamos decepcioná-los. E você poderia ter adiado. Egor era seu neto. E a Regina é nossa filha, ela disparou. Ela está viva, vai se casar. Tem a vida toda pela frente. Não podemos abandonar tudo por alguém que já se foi. Olhei para meu pai, incrédula. Ele sustentou meu olhar, impassível. Egor estava doente. Sabíamos como poderia terminar. Mas o noivado da Regina é uma celebração da vida, de novos começos. Não conseguia acreditar no que ouvia. Saiam da minha casa. Eles se entreolharam, chocados. Xius, não seja boba, minha mãe mudou de tom, agora quase suplicante. Precisamos chegar a um acordo. Esse dinheiro é essencial para nós. Saiam. Nunca vou perdoar vocês por não terem vindo se despedir do Egor e, depois, ainda ousarem pedir o dinheiro dele. Nós não pedimos nada. Meu pai se exaltou.
Só sugerimos, de forma lógica, que o dinheiro de Igor não era necessário para os estudos, podiam ajudar a Regina com o aluguel. Minha voz cortou o ar como uma lâmina, lembrando-lhes as palavras que trocaram no dia do enterro do meu filho. Seus rostos empalideceram. Nós não quisemos dizer isso, minha mãe gaguejou, as mãos trêmulas buscando uma desculpa que não existia. Só estávamos sendo práticos, atirou meu pai, como se a lógica pudesse justificar a crueldade. Saiam. A ordem saíra entre dentes, cada sílaba carregada de um ódio que eu nem sabia que era capaz de sentir. Ou juro que os arrasto pela escada. Eles recuaram, mas ainda assim ficaram por 10 minutos na porta do prédio, murmurando sobre como eu estava fora de mim, como a dor me cegara. Meia hora depois, o telefone tocou. Eu já sabia quem era. Você perdeu a cabeça? O grito de Regina estourou no meu ouvido, sem nenhum olá. Como ousa me tirar o dinheiro do aluguel? Sem você, não consigo pagar essa casa. Você não veio ao enterro do Egor. Eu estava no meu casamento. Sua voz subiu a um tom histérico. Planejei por meses, os pais do David vieram de outro país. Sim, é uma pena que ele morreu, mas eu não posso parar minha vida por causa disso. Ele era seu sobrinho. E daí? O desespero em sua voz se transformou em veneno. Você inveja, Xiuxa. Inveja porque eu tenho juventude, felicidade, um futuro. Você perdeu seu filho, ficou sozinha, e agora quer destruir a minha vida. Desliguei. Bloqueei seu número. Bloqueei os números dos meus pais. Nas 2 semanas seguintes, eles tentaram de tudo, apareceram no meu escritório, a segurança foi avisada para não deixá-los entrar, mandaram e-mails, apaguei sem ler, até usaram parentes distantes como intermediários. Tia Nádia ligou, suplicando, talvez você possa conversar. Mas eu já tinha terminado com eles. Minha verdadeira família me abraçou. Ficaram chocados com o que meus pais e Regina fizeram. Muitos boicotaram o casamento dela. O que eles fizeram está além de qualquer limite, disse tia Lina. Ignorar o funeral do neto por uma festa e ainda exigir dinheiro? Isso não tinha perdão. Ela estava certa. Família de verdade não é só sangue. Família de verdade está lá quando você enterra um filho, não pede dinheiro da herança de uma criança morta, não torce o nariz para sua dor. 6 meses se passaram desde que Egor partiu. Os primeiros foram um inferno. Voltei ao trabalho, mas tudo havia mudado. Os colegas me olhavam com pena, a mulher que perdeu o filho. A mulher abandonada pela família na hora mais escura. Mas não me deixaram afundar. Tia Lina ligava toda semana. Primos me chamavam para jantares e deixavam claro, meus pais não eram bem-vindos. Soube por Marina, minha prima, que o casamento de Regina foi patético. A maioria da família não foi. Até do lado do David alguns desistiram, depois de ouvirem a história. No final, uns 20 convidados, todos constrangidos. Regina perguntava onde estavam os outros, segundo Marina. Minha mãe tentou justificar, as pessoas tinham compromissos. Todos entenderam. Todos sabiam. Quando ouvi isso, senti uma satisfação amarga, mas principalmente vazio. Minha família tinha se desfeito. Meu filho tinha morrido. Aos 37, eu começava do zero. A única luz nesse caos foi Max, passamos a passar mais tempo juntos. Não como um casal, mas como 2 náufragos se agarrando aos mesmos destroços. Íamos ao cemitério, falávamos de Egor, de como sentíamos sua falta. Lembro daquele acampamento na Carélia, disse Max certa vez, folheando um álbum de fotos. Ele jurava que tinha visto um elfo. Passou semanas desenhando o tal ser. Ri pela primeira vez em meses. Um riso verdadeiro. Max quis voltar lá com as câmeras, provar para todo mundo. 3 meses atrás, ele perguntou se poderia se mudar de volta. Não como marido, esclareceu. Só para enfrentarmos isso juntos. Agora nos entendemos como ninguém. E tinha razão. A presença de alguém que sentia a falta de Egor tanto quanto eu tornava o silêncio menos ensurdecedor. Ele cozinhava, eu lavava a roupa. Uma rotina tranquila, sem romance.
Isso é saudável, disse minha terapeuta, Sokolova. Vocês estão processando a mesma perda. O entendimento mútuo pode curar. Não estão fugindo da dor. Falam de Egor, se apoiam, seguem em frente. Sim. Então não estávamos nos escondendo. Estávamos sarando. Na semana passada, Max mencionou a possibilidade de outro filho. Não agora, apressou-se em dizer, vendo minha expressão. Só, talvez um dia. Egor sempre será nosso primogênito. Mas quem sabe, um irmãozinho, uma irmãzinha? Não sei se serei capaz, confessei. E se algo acontecer de novo? Não precisamos decidir agora. Só queria que soubesse, se um dia quiser, eu também quero. Não estou pronta para pensar em outro filho. Talvez nunca esteja. Mas o fato de Max ter falado nisso significa que ele enxerga um futuro onde podemos ser felizes de novo. O trabalho se tornou minha âncora. No mês passado, fui promovida a analista sênior. Em parte porque me joguei nos projetos, só para não pensar. Ainda tenho dias ruins. Quando vejo um menino da idade de Egor no supermercado, largo o carrinho e saio correndo. Quando acho um desenho dele entre as páginas de um livro, choro por horas. Quando a raiva contra Deus, contra o universo, contra essa maldita injustiça me consome. Mas agora também tenho dias bons. Dias em que consigo me lembrar de Egor e sorrir, em vez de chorar. Dias em que Max e eu falamos dele sem nos despedaçar. Dias em que sinto que, talvez, possa construir algo novo a partir dos escombros. Nos últimos 6 meses, meus pais e Regina tentaram contato algumas vezes. Mandaram um cartão no aniversário de Egor, ele faria 12. Antes do ano novo, apareceram no meu escritório de novo. Regina escreveu uma carta de desculpas. Apaguei sem terminar de ler. O cartão, joguei no lixo. A segurança recebeu ordens para chamar a polícia se voltassem. Alguns dizem que sou cruel. Uma colega insinuou que eu deveria perdoar. Mas não estou interessada em perdão. Talvez um dia. Mas não agora. Eles tiveram a chance de serem minha família quando mais precisei. Escolheram a festa de casamento de Regina. Agora tenho uma nova família. Max, tias e tios que me abraçaram. Amigos que não desapareceram. Minha terapeuta. Até os professores de Egor ainda ligam, ainda visitam. Essa família é menor, mas é real. Egor faria 12 anos hoje. Provavelmente estaria no 6º ano, reclamando de álgebra, pedindo para ir a treinos extras. Nunca vou parar de sentir sua falta. Mas vou aprender a viver com essa dor sem deixar que ela destrua o que sobrou. Max e eu não estamos oficialmente juntos, mas conversamos sobre isso. Sem pressa. O importante é sarar pelas razões certas, não nos agarrarmos um ao outro por desespero. Talvez um dia sejamos felizes de novo, disse Max ontem, enquanto assistíamos a um filme que Egor odiaria. Talvez, concordei. Não sei o que o futuro reserva. Ficarei com Max de verdade? Vou querer outro filho? Conseguirei perdoar meus pais e Regina? Mas sei uma coisa, sou mais forte do que imaginava. Posso perder tudo e reconstruir. E sei que, às vezes, a família que escolhemos é mais importante do que aquela em que nascemos. M.